tem estreia melhor, né, do que você estar dentro de casa, né, jogando pelo clube que te revelou e você conseguir fazer um gol para alegrar mais ainda essa volta do Gabigol. Então, para mim, a estreia do Gabigol se movimentou, né, deu orientação. Eu que estava atrás do gol percebi, né, vi tudo ali de pertinho. Então, para mim, o Gabigol aí, nota 10, essa estreia do Gabigol com gol e vitória, né? Olha só, nota 10 do Madison aí. Ricardinho, o que você pode falar, sua opinião sobre a estreia do Gabriel, essa volta dele ao Santos? Guido, o Gabriel veio para cá para reencontrar o futebol, né? O Gabriel falou, inclusive no dia da entrevista coletiva, que neste momento o Santos é mais importante para ele do que ele para o Santos. E ele mostrou isso hoje, né? A primeira bola que ele recebeu, ele faz o gol. Ele não está impedido. Quem está impedido no começo do lance é quem faz o passe para ele. O Ilharão. Obrigado. Exatamente, o Ilharão, que apareceu como elemento surpresa. Numa segunda chance, ele bate por cima. Na terceira, ele guarda. Ele veio aqui para isso. O Gabriel Barbosa, ele tem uma história muito rica no Santos Futebol Clube. Inclusive, eu conversava com ele e falou: Ricardinho, meu sonho é chegar aos 100 gols com a camisa do Santos. Hoje ele já foi a 84, 85, eu tinha até os números aí, eu falei na transmissão, mas a idade vai chegando, você vai esquecendo. E ele vai chegar nesse número, porque é um ano para o Gabigol se reencontrar. Ele tem uma passagem pelo Flamengo simplesmente espetacular. Ele vai para o Cruzeiro com uma expectativa muito grande e encontra lá o Caio Jorge, que arrebenta na temporada. Ele pouco joga, mesmo assim faz muitos gols. E esta vinda que ele quis muito para o Santos, Guido, ajuda demais o Gabigol. O Gabigol é um jogador diferente, é um artilheiro, é um jogador da área. Ele teve 3 oportunidades hoje. A primeira ele fez, estava impedido. A segunda ele bateu por cima. A terceira ele guardou. Então é um jogador diferente. É um jogador que tem que ter muita atenção com ele, porque se não tiver, ele vai à rede. Eu fico imaginando aqui, esse torcedor de Santos que veio à Vila Belmiro, sonhando o dia que for ver a família unida, Gabigol e Neymar. E isso vai acontecer em breve. Ouvimos aqui a opinião do Ricardinho e do Madison. Eu quero ouvir agora a sua opinião também. Participe com a gente da nossa estreia, da nossa enquete. Vamos colocar a enquete no ar. Como você avalia essa reestreia do Gabigol, do Gabriel Barbosa aqui ao Santos? Excelente, bom, regular ou ruim? Participe com a gente aqui nessa nossa enquete. O Madison já disse que é nota 10. Se fosse votar, Ricardinho, excelente, bom, regular ou ruim? Muito bom, não tem aí na sua, mas eu... Bom, estreia boa. Boa, porque a bola chega nele, Guido, ele é diferente, cara. Estrear com gol não tem coisa melhor, Guido. Você Madison. voltar, você levantar uma expectativa para esse torcedor que hoje compareceu, parabenizar também o torcedor do Santos, que mesmo nesse calor que ninguém imagina, você aí de casa não imagina o calor que estava aqui. Esgotaram os ingressos, né, Ricardinho? Ricardinho deu essa informação também mais cedo. Vieram para ver o Gabigol e ele fez o que ele sabe, gol, né? E o Santos conseguiu vencer. E sabe que tem um dado curioso que na última, né, volta do Gabigol ao Santos, né, na passagem de 2018, ele também marca na estreia o jogo contra a Ferroviária, né, o jogo fora de casa. O jogo termina empatado, mas com o gol dele já na primeira partida. E agora, de novo, né, o Gabigol na sua reestreia aí marcando. E aí, Matheus, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão que às vezes a gente acha que é simples, né, que é fácil você conseguir chegar simplesmente aqui num calor como tá, numa temporada que a pré-temporada foi mais curta, e de conseguir entregar, né, esse resultado. Pela sua percepção ali atrás do gol, o que você achou da questão física do Gabigol ali e de como ele conseguiu se adaptar a esse jogo de hoje nas condições, como a gente falou, né, durante toda a transmissão, um calor absurdo aqui em Santos? Olha, Guido, eu notei que agora no finalzinho, né, ele deu de fato uma cansada. Eu percebi que ele caminhou mais, deu algumas caminhadas ali nos últimos 10 minutos ali, ele começou a caminhar mais do que tá pressionando o zagueiro do Novo Horizontino, né? Porque a entrega que ele teve, né, no primeiro tempo, o Santos, né, num todo, pressionou o Novo Horizontino antes de levar o gol, né? Então eu acho que no finalzinho ali ele deu essa cansada, né, devido também ao calor, não só o Gabigol, né, os outros jogadores do Santos também deram uma tirada, tirou o pé do freio, né, por conta desse calor, mas o Gabigol em especial, no finalzinho ali deu uma cansada, mas
para um calor desse é normal acontecer isso, o jogador tirar o pé do freio. Com certeza. Eu quero colocar também nesse papo aqui André Henning e Mauro Betting, que estão na cabine, para a gente trocar mais ideia aí sobre essa reestreia do Gabigol. Eu quero ouvir de vocês aí, se vocês tivessem, do que vocês esperavam antes ali, né, do começo, de tudo que já se espera, obviamente, né, pela história, pela história que ele tem, não só, né, de marcar gols, mas pela história que ele tem com o Santos. Qual avaliação vocês fazem dessa estreia do Gabigol aqui contra o Novo Horizontino, amigos? Ô, Mauro, assim, você que é o especialista, Imagina, tá? todos somos. Não, mas assim, pra mim, foi muito melhor do que eu imaginava. Também. Porque o que eu tenho como base? Eu não tenho como base só o Gabigol que já passou pelo Santos, que passou pelo Flamengo e tal. Desde os 8 anos aqui jogando com essa camisa. Pois é, tal. eu tenho como base a história recente dele. Que não é da altura do futebol dele. Né? E foi um final de temporada muito ruim, com a história do pênalti lá na Copa do Brasil e tal. Então, assim, o que eu imaginava sendo um cara otimista? O Gabriel ia aos poucos, né? Ia passar 2 jogos sem fazer um gol, ia fazer um gol finalmente na terceira rodada, aí dali a pouco tal. E aí ele chega e de cara, pumba, e já guarda. Então, assim, se cria uma expectativa, como disse o Madison, a expectativa agora está, né? Ela tá aí, ela já existia e agora vai se elevar ainda mais, mas eu acho que ele, em campo, ele correspondeu. Muito. Boa noite a todos, Guido também, um privilégio estar com você, com a galera aqui da TNT, HBO Max. Eu tô com a mesma análise prévia do Micão. Micano, como ele era chamado no Vasco, até o Eurico Miranda não deixar. Ah, é? Né, Matos? Depois a gente pode contar essa história. Com certeza. Essa é sensacional. Matos Show. Eu achava também que ele ia fazer gol, tá? Porque é o Gabigol, ele honra o nome, Gabriel B, como destacou o Ricardinho na camisa. Vocês sabiam tudo agora, né? Só o Madison que falou antes. Mas não ia falar porque o Madison já chegou falando e ele sabe muito de bola e é uma figura simpatia. O pessoal pedia mesmo ele entrando quando o Santos não estava bem. O Gabriel é esse cara que é absolutamente diferente. Você vê como ele toca na bola, parece a coisa mais fácil do mundo, mas é posicionamento, é qualidade e identidade, né? A gente dizia até no ano passado, antes mesmo do pênalti perdido, a informação que eu tinha, até feeling que ele não ia ficar no Cruzeiro. Uma série de situações. Perde o pênalti, o desgaste. Ainda chega o Tite, é claro que ele não ia ficar. E era óbvio que ele ia voltar ao Santos, como o Neymar também ano passado. E muito legal que o Neymar fica até dezembro. E melhor ainda para ele, para tudo, para o torcedor, a identificação que ele teve. O grito que a torcida teve. E agora, a partida que ele fez contra um time que é muito bom. Novo Horizontino, inclusive, já destaquei no histórico. Clube de 2010, o clube anterior também. Eles têm mais vitória que o Santos no confronto direto. Sim. Né? E mostrou suas qualidades. Foi um jogo igual. Se fosse 2-2 ou 3-2 no Novo Horizontino, não seria um absurdo pela partida muito boa. Mas melhor ainda com esse cara que faz a diferença e o que é melhor. Uma das coisas boas do Gabi. Ele chama sempre a responsa. Ele pode até não fazer gol, pode não jogar mal, mas ele se movimenta. Ele busca, como o Rolês, ele foi fundamental no gol de empate. E aí, né, o Guido, assim, daqui a algum tempo, algumas poucas semanas, poucas rodadas, vai voltar a história do ano passado. E o Neymar? O Neymar vai jogar? O Neymar respirou, tá muito bem. O Neymar tá com o nariz entupido, não tá muito bem. Vai abandonar a carreira, vai pra extremos, Copa, não vai? E aí vai virar um negócio extremo. De novo, vai acontecer isso até a Copa do Mundo. Vai ser mas assim. Divide um pouquinho. Mas aí divide um pouquinho. Agora, de repente, não são todos os holofotes ali. Só 100%. Mas... Não, mas vai ter cobrança também pro Gabigol, vai ter cobrança para outro tal. Então talvez para o Santos seja muito bom. E isso é muito interessante também, porque tem, e aí eu vou até colocar também o Ricardinho aqui e o Madison nesse papo, que vivem, né, aqui o dia a dia da cidade de Santos também e do clube, que é o fato do que muda pro que é o time do Santos para a temporada, comparado com o que era, por exemplo, Ricardinho, que o Santos tinha de opção no ano passado. A chegada do Gabriel, né, a gente estava falando sobre essa questão que todo mundo daqui a pouco vai começar a falar, pô, e o Neymar, né, quando que vai ser os dois juntos ali e tudo mais. Mas o que você percebeu que já mudou no time do Santos nessa temporada com a chegada dele? Na verdade, Guido, não tem muita mudança. A mudança que tem é a chegada do Gabriel. Se você pegar o time que terminou a temporada passada, você não teve o Neymar hoje, você teve o Gabigol, você não teve o Zé Rafael, que ora era titular, ora era reserva, mas se você pegar, basicamente é o mesmo time. O que tem de novidade? A gente mostrou, Gabriel Menino, tá aí, vai estar à disposição do Vojvoda. O que ele vai ter de novidade? O Loyola, que tem tudo acertado, deve chegar. O Santos negocia com o Flamengo a chegada do Michael. Está tentando chegar. Também vai parar por aí, porque o Santos não tem muito dinheiro.
O Santos tem que fazer uma contratação ou outra. O que se fala muito internamente é, de repente, contratar um zagueiro. Só que há uma esperança muito grande no João Ananias, que está jogando a Copa São Paulo e é muito bom zagueiro. O Vojvoda hoje já colocou 3 meninos que vieram da Copinha para jogar. Esse, de repente, vai ser um caminho muito interessante para o Santos. Tendo o Gabigol, tendo o Zé Rafael, tendo o Neymar, mesclando com os meninos da base. O Robinho entrou hoje e mudou o jogo. Então, essa mescla ela vai ter que ser feita. O Santos vai trazer no máximo mais 2 jogadores. Mais do que isso, acho muito difícil. Ô, Matos, até em cima disso que o Ricardinho está falando, o que você acha que muda para o Santos? Claro que a novidade, como ele disse, é o Gabigol. Mas essa possibilidade do Gabigol jogando junto com o Neymar, os dois juntos nessa temporada? Vão ser 2 excelentes jogadores que têm um pensamento que vão se entender, coisa que na temporada passada alguns jogadores não estavam conseguindo acompanhar o raciocínio do Neymar. Eu acredito que o Gabigol vai conseguir ter esse raciocínio, porque acredito que o Neymar vai jogar ali de 10, né, vindo por trás, e os dois juntos você pode ter certeza que vai sair muita coisa boa. Ô Ricardinho, e até em cima dessa questão, né, dos dois, a gente já viu que o entrosamento na comemoração estava tudo certo, né? O Gabigol, tudo em família. O Gabigol aqui deu uma entrevista muito legal ali pro Ricardinho, falando sobre essa questão, né, e a gente viu a imagem do Neymar aqui vibrando demais, né? E até sobre isso, o Mauro falou lá em cima e o André também, que eles vão dividir um pouco da atenção. Sim. Mas para além da atenção, como é que você acha que pode ser a divisão de protagonismo também dentro de campo dos dois? Eu acho que pro Neymar é muito bom. Porque o Neymar é o grande protagonista, né, Matos? O tempo todo, né? O tempo todo. Foi o que o André Henning falou. Ah, o Neymar respirou, graças a Deus. Ah, o Neymar espirrou. Ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E só tinha ele. Só tinha ele. Você traz o Gabigol, que não tem o tamanho do Neymar, mas nos últimos anos aqui no Brasil, acho que poucas pessoas vão discordar daquilo que eu vou dizer agora. Foi o maior camisa 9 que a gente teve nos últimos anos aqui no Brasil, jogando com a camisa do Flamengo. Ele não desaprendeu a jogar, é impossível. Então ele vai dividir esse protagonismo. Eu acho que é muito bom pro Neymar, ter o Gabigol, não só na família, que aí é um problema deles, mas dentro de campo, o torcedor não vê... Na verdade, Guido, o que sonha o torcedor do Santos hoje? Com um trio de ataque. Robson Júnior, Gabigol e Neymar. O Matson falou do Neymar jogar de 10. Eu acho que muitas vezes o Neymar vai jogar, o Santos vai jogar no esquema com 2 atacantes, sem o Robinho. Aí sim, com o Gabigol e com o Neymar. Tendo chegada de mais um volante, já teve o Gabriel Menino, pode ter o Loyola, também dá ao Vojvoda possibilidade de jogar de outras maneiras. A intenção do Vojvoda hoje aqui era começar o jogo com 3 volantes. É que ele perdeu o Zé Rafael com o conjuntivite. E aí jogou o Cabadeiro, que acho que o torcedor não ficou muito feliz não, né? E com 32 minutos, eu até marquei no relógio, com 32 minutos a torcida começou a pedir o Robinho Júnior já no lugar do Cabadeiro. É uma pena, né? Porque o Santos vinha jogando bem até levar o gol, né? E a maioria das jogadas do Santos no primeiro tempo estava se começando aqui pelo lado direito, né? Com o Roleiser e acabando a jogada lá no Cabaleiro. Agora, é triste, né? A gente fica chateado, porque a gente sabe que é um jogador veloz e quando a torcida pega no pé, infelizmente o mental vem abaixo, o cansaço, parece que a perna vira 200 quilos e aí o torcedor não perdoa, né? Não foi bem, o torcedor acaba vaiando o jogador. E logo no primeiro jogo, né? Porque tem isso também, eu não sei se vocês ficaram com essa sensação, mas eu fiquei de que é como se a temporada não tivesse terminado, sabe? Porque o tempo foi tão curto ali que as lembranças da temporada passada ainda estão muito vivas. Não teve aquele tempo de você esquecer, sentir saudade, falar, nossa, sabe? Esquece os problemas, vamos, o Gabigol tá chegando. Acho que ficou um pouco esse tempo um pouco mais curto, né, Ricardinho? E aí também, até sobre essa questão que você falou dos 3 volantes. Já era para usar mesmo 3 volantes nesse primeiro jogo do ano? Você acha que era a necessidade disso já de agora? Assim, o Vojvoda, ele é um treinador que deixa eu achar a palavra assim, não muito de atacar, entendeu? Assim, se ele puder proteger um pouquinho mais, atacar com um pouco mais de responsabilidade, ele vai fazer. Então, é algo que tem na ideia o Vojvoda. Porque se você pegar os 3 volantes que o Santos tem hoje, o William Arão, inclusive, boa entrevista do William Arão no intervalo, hein? Fala muito bem o William Arão, é um cara que marca e joga.
O Schmidt marca mais do que joga. O Zé Rafael também marca e joga. Então, o Mauro Betti me ensinou isso. É tudo campista, né? Então, a gente tem no Santos esses 3 jogadores com a qualidade de marcar, mas também jogar. É que o torcedor do Santos, ele quer um time ofensivo. Ele quer um time para cima. Ele quer um time atacando. Ele quer um time sufocando. Ele quer um time para frente. E isso, muitas vezes, atrapalha o trabalho do treinador na Vila Belmiro. Deixa eu voltar para nossa cabine lá, eu quero colocar de novo no nosso papo aqui o André e o Mauro também para falar sobre essa questão de Neymar e Gabigol. Para vocês dois, porque tem um detalhe também que eu acho que é muito curioso, é que o Gabigol, o Gabriel Barbosa, não está voltando no momento que ele estava, digamos assim, de final de carreira, né? Ele teve uma passagem que não foi, como vocês muito bem mencionaram ali no Cruzeiro, das melhores por uma série de questões, mas a gente vê que ele está em plena forma e com capacidade, e aí tem muita da questão do mental. E aí eu quero usar esse gancho para ouvir de vocês se essa motivação que ele vai ter aqui de estar de volta a Santos, de ter o Neymar jogando junto num ano, né, de Copa do Mundo, se isso pode fazer, na opinião de vocês, a diferença também para essa temporada. Eu acho que pode, né? Total, né? Ele tá em casa, tá no berço, tá na identidade. A Copa do Mundo ele sabe a dificuldade que é. Mas assim, tudo colabora, né? É difícil. Identidade, a pressão mas é grande. Assim, ó, pô. É difícil. Mas a gente já ouviu do técnico da seleção brasileira claramente que ele quer um 9. E assim... Tá em aberto. Eu não vou falar que o Gabriel tá na briga agora. Hoje não tá. Não tá. Mas assim... Pelo que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos 4 anos, não seria nenhuma loucura você não descartá-lo. Né? Você falou, ó, nós temos o Gabriel. Vai que o Gabriel começa a meter gol. Ô, André. Ao lado do Neymar. E outra coisa, né? E até para defender o serviço de utilidade privada. Vou fazer 60 anos. Gente, faz muito tempo, por exemplo, a idade que o Gabigol tem, 29 anos, foi no milênio passado que eu tive. O auge de um atleta é normalmente 27, 28. Ele não estava no auge com 27, 28. Mas ele é muito jovem, ainda que ele começou muito cedo. Então tem muito tempo para se recuperar, ainda mais no Santos, ao lado do Neymar, eu não. Mas quase qualquer um vai dar certo. Só tem um detalhe interessante, André, que você falava aí sobre seleção brasileira. No dia da apresentação do Gabriel Barbosa, que foi segunda-feira passada, aqui mesmo na Vila Belmiro, no Salão de Mármore, quando o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, apresenta o Gabigol, ele fala, né? Temos aqui o próprio Gabigol dá uma segurada. O presidente está bastante otimista, né? Pensando em seleção brasileira, que nesse momento não é o meu pensamento, disse o Gabriel. O Gabigol... Está mais maduro. Não, muito mais maduro, né, Mauro? O Gabigol é aquele jogador que se expressa muito bem, viu, André? E eu acho que essa é a chance que ele tem de voltar, meter essa humildade aí, né? E trabalhar. Porque se ele trabalhar, cara, ele vai meter gol. E aí, ô Guido... Estamos vendo agora. A gente não vai falar sobre isso agora, mas fatalmente nós vamos falar sobre isso muito até a convocação final lá em maio para a Copa do Mundo. Eu, pessoalmente, sou favorável a você levar para a Copa do Mundo como opção para o ataque aquele cara que está cheirando a gol, que está fedendo a gol, que naquele momento, não interessa o que ele fez no ciclo, não interessa o que aconteceu no último, mas naquele momento, porque é o cara que você vai usar na podre, velho. É o esquilate na Copa de Novo. E com 26 seleções, com 26 convocados, você pode guardar um cara desse. E é o cara que você vai precisar quando você estiver na pior. Eu não vou levar necessariamente para começar o jogo, para ser o meu cara aberto pela esquerda, ser o externo desequilibrante. Não é nada disso. É o seguinte, o negócio tá ruim, irmão. A bola tá batendo em você e tá entrando, vamos lá, vem. O Gabigol pode jogar pelo lado. O Gabigol só não tem mais gols pelo Santos, lembrando, naquele grande time de 15, 16 já nem tanto, embora bicampeão paulista, porque era o Ricardo Oliveira e ele vinha pelo lado direito, cara. Então o Gabi ainda tem essa facilidade que ajuda qualquer equipe. E falando sobre a questão do jogo, já projetando um retorno do Neymar, né? O Ricardinho até trouxe a informação na transmissão de que pode ser que no final de janeiro, falou dia 22 aí, ó. Assim, tem a possibilidade de ser dia 22? Tem. Eu conversava com o Rosan, para quem não tá no meu futebol, o Rosan é um dos maiores fisioterapeutas da história da humanidade. Aí eu perguntei para ele aqui, ele falou assim, Ricardinho, dá. Mas a gente quer que ele volte para poder ter uma boa sequência. Eu acho que dá. Vai depender muito dos próximos jogos. O Santos tem o Palmeiras fora, o Guarani fora e aí enfrenta o Corinthians aqui na Vila. Eu acho que vai depender muito disso. Tabela também. E depois Red Bull, Bragantino e São Paulo. Só isso. E o Real Madrid também. E é claro que tudo isso vai passar, né, Mauro?
como está o Gabi, como está o Como Neymar. está o Santos também, E né? vai passar na HBO Max também. Isso em todos os jogos, do primeiro ao último do Paulistão, não tem conversa. E isso foi fundamental, desculpa, Ricardinho, mas em cima disso, né? A vitória hoje, porque vai que não consegue os 3 pontos, o Santos Sim. vai ter Já vai pressionado, né, Mauro? pressionado e de repente você antecipa a volta do Neymar, né?